Olá pessoal, a nossa conversa de hoje é com o meu colega aqui da Força Tarefa da Lava Jato, Júlio Noronha, que também desempenha funções de coordenação aqui na Força Tarefa. A gente trabalha um do lado do outro todos os dias e eu quero conversar com ele e com vocês sobre algo que aconteceu nessa semana. A Procuradoria-Geral da República mandou um parecer para o Supremo favorável à progressão de regime de Gedel Vieira Lima. O Gedel ele foi condenado pelo Supremo a mais de 14 anos de prisão, 14 anos e 10 meses, e 2 anos e meio depois apenas ele já está saindo da prisão e indo para o regime semiaberto. Vamos revisar um pouco dessa história. Olha só, em 5 de setembro de 2017 foi descoberto um bunker em Salvador e nesse bunker existiam mais de 51 milhões de reais em dinheiro. Esse dinheiro estava lá condicionado em caixas de papelão e em malas de viagem. E foi preso o Gedel em 2017, em setembro ainda. Ele tinha sido ministro-chefe da Secretaria de Governo do governo Temer e tinha sido ministro da Integração Nacional do governo Lula. E ele foi preso em setembro de 2017, não era mais ministro, e em outubro de 2019 ele foi considerado culpado pelo Supremo Tribunal Federal como alguém vinculado a essa dinheirama toda que foi encontrada lá. Inclusive digitais dele foram encontradas em sacos plásticos que acondicionavam o dinheiro. E então nesse mês, aí, outubro de 2019, o Supremo Tribunal Federal condenou ele a 14 anos e 10 meses de prisão. Uma coisa muito interessante e positiva que o Supremo fez foi condenar ele também a um dano moral. Não só uma multa criminal normal, que foi uma multa de 1,5 milhão, é muito pouco comparado aos 51 milhões de reais, mas o Supremo condenou ele ainda a pagar um dano moral gerado à sociedade no valor de 52 milhões de reais. Isso foi uma decisão nova, positiva, é uma quebra de paradigma do Supremo, nunca vi uma decisão como essa saindo do Supremo, algo muito bom. Agora, o que aconteceu essa semana é que a Procuradoria-Geral se manifestou de modo favorável ao pedido da defesa para que ele saia da cadeia e vá para o regime semiaberto, é um regime mais brando, apenas 2 anos e meio depois da prisão. Por que isso acontece tão rápido? Júlio, nos explica, o Supremo e a Procuradoria-Geral, eles têm liberdade de dizer não, Gedel não deve progredir, o crime é muito grave, são 51 milhões de reais, ou eles estão obrigados, estão amarrados para concordar? Explica isso pra gente. Olha, doutor, a lei determina que seja dessa forma. O Procurador-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal não têm opção nesse caso. A lei de execução penal ela é muito clara e ela determina um tempo de cumprimento de pena para que o réu possa progredir. Então, nesse caso, o Supremo e o Procurador-Geral, eles estão observando estritamente a lei. O que surge nesse caso é uma dúvida. Será que esse tempo de pena, de cumprimento, ou seja, alguém que foi encontrado, foi flagrado com mais de 50 milhões de reais em espécie, é condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 14 anos e 10 meses de pena, progride depois de 29 meses de cumprimento de pena em regime fechado? Será que esse sistema está funcionando? Será que ele é capaz de desestimular a prática de crimes tão graves quanto este, crimes de colarinho branco, de ter 50 bilhões de reais em espécie escondidos? Me parece que não. Me parece que esse sistema ele não é capaz de desestimular como seria aquilo desejado para a sociedade. E nós queremos um sistema em que o crime não compense, especialmente que a corrupção não compense. Mas não é verdade que nos casos de colarinhos brancos em geral, eles progridem rápido? Qual é mesmo o percentual, Júlio? É um sexto, né? Agora nós tivemos uma recente alteração no projeto, chamado Projeto Anticrime, arredondando esse percentual para 16% como a regra básica e alguns outros casos em que isso é excepcionado, mas a gente continua observando que a regra geral é em torno de 1/6. Ou seja, uma pena alta fixada pelo Poder Judiciário, ela só é efetivamente cumprida no regime fechado, na prisão, né? Na regime prisão, fechado, penitenciária, cadeia, somente durante 1/6 daquela pena que foi fixada. Então, para facilitar a conta, uma condenação de 18 anos, um crime gravíssimo, 18 anos de condenação, a pessoa só fica 3 anos no regime fechado, somente 3 anos na cadeia. Será que isso é suficiente para desestimular a prática de crimes tão graves? Eu tenho certeza que não. E como que a gente pode mudar isso? Quais são as possíveis soluções?
Olha, na minha opinião, existe a seara adequada para que isso seja tratado e com todo respeito, é a seara política, é no Congresso Nacional, através de modificações legislativas, como já foi feita. Talvez seja o caso de repensar, de essa questão voltar ao Congresso para que uma nova solução, uma solução que atenda mais ao anseio de reprimir de forma correta os crimes, seja alcançada. Era o que buscavam as 10 medidas contra a corrupção, endureciam as penas da corrupção, era o que buscavam regras do pacote anticrime, como ele foi originalmente proposto, mas essas regras que endureciam as penas de corrupção desapareceram ao longo da sua tramitação no Congresso Nacional. Nós todos esperamos no Congresso penas significativas para a corrupção. Ou tem que mudar a regra da progressão do regime para que a pessoa saia da cadeia depois de mais tempo, ou aumentar a pena da corrupção como um todo para que o crime não compense. Uma outra possibilidade, claro, é que os próprios juízes, tribunais, conscientes do modo como a pena é executada, na hora de fixar a pena, tomem isso em conta. A fim de prevenir e reprimir de modo adequado o crime, eles tomem em conta o modo como existe essa progressão da pena para fixar penas mais altas. Agora, quando nós olhamos para essa pena, foi uma pena por lavagem de dinheiro de 13 anos e 4 meses e uma pena pelo crime de associação criminosa de 1 ano e 6 meses, foram penas que dentro do nosso sistema foram penas até que boas. Mas, como você vê, no Brasil, as penas, ainda que pareçam penas significativas, acabam se tornando ilusões. Nós precisamos mudar essa realidade. É isso aí, Júlio. Obrigado por tua participação hoje. Um grande abraço a vocês. Que nós possamos juntos alcançar um país com menos corrupção e menos impunidade para todos nós.